Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A derrota do Vasco da Gama para o Corinthians, no último domingo, 24, em São Januário, deixou um gosto amargo não apenas para a torcida, mas também para os jogadores. O goleiro Léo Jardim foi um dos que se pronunciaram após o revés, reconhecendo as falhas coletivas do time e fazendo uma análise sincera sobre o momento do clube no Campeonato Brasileiro. Em sua entrevista pós-jogo, ele destacou a inconsistência como o principal problema do Vasco nesta temporada, algo que tem custado caro ao Gigante da Colina. Nosso primeiro tempo foi bem abaixo do esperado. A gente não conseguiu colocar em prática o plano de jogo que havíamos traçado. Temos oscilado muito durante a competição, e isso nos custa muito caro, afirmou Léo Jardim. O goleiro admitiu que o Vasco até conseguiu equilibrar o jogo em alguns momentos, chegando ao empate, mas sucumbiu à pressão do adversário, que explorou bem os erros defensivos cometidos pela equipe carioca. Essas falhas têm sido uma constante no desempenho vascaíno, comprometendo tanto os resultados quanto a confiança do elenco. Para Léo Jardim, a situação é desconfortável, e o grupo precisa encarar as críticas da torcida com naturalidade. A gente tem que se cobrar, tem que entender a cobrança da torcida também, porque não é para isso que a gente está trabalhando. Estamos buscando sair dessa situação, mas ainda não conseguimos, disse o camisa 1. Suas palavras refletem a frustração de um time que luta para encontrar regularidade em meio a um campeonato extremamente competitivo. Apesar das críticas, Léo Jardim fez questão de destacar o apoio incondicional da torcida vascaína. Ele negou que a pressão nas arquibancadas tenha influenciado negativamente o desempenho do time e ressaltou que São Januário continua sendo uma grande arma para o Vasco. A torcida demonstra a força dela, sempre presente, lotando o estádio. O problema é que nós, como equipe, não conseguimos corresponder à expectativa e transformar essa energia em resultados positivos, afirmou. Para muitos torcedores, esse reconhecimento é importante, pois mostra que os jogadores estão cientes da responsabilidade que têm diante de uma massa apaixonada. Internamente, o Vasco sabe que precisa reagir rapidamente. O próximo compromisso será decisivo, o clássico contra o Botafogo. Pelas quartas de final da Copa do Brasil, Léo Jardim projetou o confronto com otimismo, pedindo união e determinação para corrigir os erros cometidos. É manter a cabeça erguida, continuar trabalhando e buscar fazer um grande jogo. Precisamos encontrar uma regularidade para sair dessa situação, disse o goleiro. Sua mensagem é clara: apesar do momento difícil, o Vasco ainda tem chances de reverter o cenário e conquistar objetivos importantes na temporada. Para a torcida, a cobrança de Léo Jardim foi vista como um gesto de liderança dentro do elenco. Muitos vascaínos enxergam nele um jogador que assume responsabilidades e tenta motivar o grupo mesmo após derrotas frustrantes. Ele está certo. O Vasco precisa de mais consistência, e nós vamos continuar apoiando, comentou um torcedor nas redes sociais. Outros, no entanto, pedem atitudes concretas dentro de campo. Palavras são importantes, mas precisamos ver mudanças no time, opinou outro adepto. Por fim, a fala de Léo Jardim reflete a necessidade urgente de o Vasco encontrar soluções para seus problemas. Agora, o desafio está em transformar essa autocrítica em resultados positivos, começando pelo clássico contra o Botafogo. O Gigante da Colina precisa mostrar que aprendeu com os erros e está pronto para lutar por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. E agora que você já sabe sobre a cobrança de Léo Jardim e a preparação para o clássico contra o Botafogo, prepare-se para uma notícia que pode animar a torcida vascaína: Paulo Henrique pode voltar ao time titular. Será que ele estará em campo contra o rival? Continue lendo para descobrir. A ausência de Paulo Henrique nos últimos jogos do Vasco da Gama gerou preocupação entre os torcedores, especialmente em um momento tão decisivo da temporada. No entanto, Fernando Diniz trouxe alívio ao comentar a situação do lateral direito, afirmando que o jogador está recuperado e deve estar à disposição para o clássico contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. A notícia é vista como um sinal positivo para o Gigante da Colina,
que precisa de sua força máxima para enfrentar o rival e buscar uma vaga na semifinal da competição. Paulo Henrique ficou fora das partidas contra o Juventude e o Corinthians por conta de um desconforto muscular. Apesar de poder ter sido forçado a jogar no último domingo, 24, a comissão técnica optou por preservá-lo para evitar riscos desnecessários. O PH, em princípio, não preocupa para a sequência. Ele poderia até ter jogado hoje se a gente forçasse, mas decidimos que era melhor poupar para garantir sua presença no jogo contra o Botafogo, explicou Fernando Diniz. Essa decisão reflete o cuidado do treinador em manter o elenco saudável e preparado para os desafios mais importantes. Para a torcida vascaína, a possível volta de Paulo Henrique é motivo de otimismo. O lateral direito tem sido uma das peças mais consistentes do time nesta temporada, destacando-se tanto na defesa quanto no apoio ofensivo. Sua velocidade, habilidade e capacidade de cruzamento são fundamentais para o esquema tático de Diniz, que exige mobilidade e intensidade nas laterais. Além disso, Paulo Henrique é visto como um líder dentro de campo, alguém que consegue equilibrar segurança defensiva com criatividade no ataque. Sem PH, sentimos falta de profundidade no nosso jogo. Sua volta pode ser decisiva para o clássico, comentou um torcedor nas redes sociais. Internamente, a diretoria e a comissão técnica enxergam Paulo Henrique como um jogador essencial para o projeto do Vasco. Ele não apenas executa suas funções com eficiência, mas também serve como referência para os jovens do elenco. Para especialistas, sua presença no time titular pode fazer toda a diferença contra o Botafogo. PH é um jogador que dá estabilidade ao setor direito e permite que o Vasco explore melhor as transições ofensivas. Sua volta é crucial para o clássico, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Apesar da confiança de Diniz, a torcida ainda demonstra cautela. Alguns torcedores lembram que Paulo Henrique já sofreu com lesões leves ao longo da temporada e pedem cuidado para evitar novas recidivas. Ele é importante demais para correr riscos desnecessários. Precisamos dele 100% para os jogos decisivos, opinou outro vascaíno. Essa preocupação é compreensível, especialmente porque o Vasco vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro e depende de seus principais jogadores para reverter a situação. Outro ponto que gera expectativa é a forma como Paulo Henrique pode influenciar o desempenho coletivo do time. Com sua característica ofensiva, ele pode ajudar o Vasco a pressionar o Botafogo desde os minutos iniciais, algo essencial para tentar neutralizar o adversário. Além disso, sua experiência em clássicos pode ser um diferencial em um confronto tão equilibrado e disputado. Para muitos, PH é o tipo de jogador capaz de mudar o rumo de uma partida com uma jogada individual ou um cruzamento preciso. Por fim, a recuperação de Paulo Henrique simboliza mais do que apenas a volta de um jogador importante. Ela representa uma esperança renovada para o Vasco em um momento crítico da temporada. Agora, o desafio está em garantir que ele esteja em plenas condições físicas e técnicas para ajudar o time a conquistar um resultado positivo no clássico contra o Botafogo. E agora que você já sabe sobre a provável volta de Paulo Henrique, prepare-se para uma notícia que envolve o futuro de outro jogador. Lloyd Augusto segue no Vasco após negociação travar. Qual será o impacto dessa situação para o clube? Continue lendo para entender. O futuro de Lloyd Augusto no Vasco da Gama continua incerto após as negociações com o clube turco esfriarem nos últimos dias. O jogador, que já não vinha sendo relacionado por Fernando Diniz para os jogos do Campeonato Brasileiro, permanece no elenco cruzmaltino enquanto a diretoria busca uma solução para sua situação. Apesar do impasse, o Vasco mantém interesse em negociá-lo caso surja uma proposta vantajosa para todas as partes. Enquanto isso, Lloyd Augusto segue treinando normalmente com o restante do grupo, aguardando novas oportunidades ou definições sobre seu destino. A tentativa de transferir Lloyd Augusto para o futebol europeu reflete a estratégia da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, de ajustar o elenco e reduzir custos operacionais. Desde sua chegada ao Vasco, o atleta não conseguiu se firmar como titular absoluto e tem sido pouco utilizado por Fernando Diniz. Essa falta de espaço no time titular levou a diretoria a considerar sua saída como uma opção viável para abrir espaço a novos reforços e dar mais dinâmica ao elenco. No entanto, a ausência de avanços nas conversas com o clube turco frustrou temporariamente esses planos.
Para a torcida vascaína, a permanência de Lloyd Augusto gera sentimentos mistos. Alguns torcedores enxergam no jogador um potencial desperdiçado, lembrando que ele chegou ao clube com expectativas altas e poderia ser útil em momentos de necessidade. Lloyd tem qualidade, mas parece que nunca se encaixou no esquema de Diniz. É uma pena ver ele sem chances, comentou um vascaíno nas redes sociais. Outros, no entanto, defendem que o Vasco precisa focar em jogadores que realmente contribuam para o projeto atual. Se ele não está sendo usado, é melhor negociar logo. Precisamos de espaço para contratar quem vai ajudar, opinou outro torcedor. Internamente, a diretoria avalia a situação com cautela. Embora tenha interesse em negociar Lloyd Augusto, o clube não quer aceitar propostas abaixo do valor de mercado ou que comprometam o planejamento financeiro. A SAF entende que o jogador ainda pode ser uma peça importante no mercado da bola, especialmente se surgirem interessados dispostos a pagar um valor justo pelos seus direitos econômicos. Até lá, ele permanece vinculado ao Vasco, treinando com o elenco e aguardando uma nova oportunidade dentro ou fora do clube. Para especialistas, a situação de Lloyd Augusto reflete os desafios enfrentados pelo Vasco em sua tentativa de reconstruir o elenco. É um caso clássico de ajuste de plantel. O Vasco precisa equilibrar suas finanças e ao mesmo tempo garantir que o elenco seja competitivo. Jogadores como Lloyd acabam ficando em uma posição delicada nesse processo, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Além disso, a falta de regularidade do atleta em campo dificulta sua reintegração ao time, especialmente em um momento em que o Gigante da Colina luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Outro ponto que chama a atenção é a postura profissional de Lloyd Augusto durante esse período de indefinição. Apesar de não estar sendo relacionado para os jogos, ele tem mantido um comportamento exemplar nos treinos, demonstrando comprometimento com o clube. Essa atitude é vista positivamente pela comissão técnica e pela diretoria, que entendem que o jogador pode ser reintegrado ao elenco caso não haja novas ofertas até o fechamento da janela de transferências. Para muitos, essa postura é essencial para preservar sua imagem no mercado e aumentar suas chances de encontrar um novo destino no futuro. Por fim, a permanência temporária de Lloyd Augusto no Vasco simboliza mais do que apenas a situação de um jogador. Ela reflete o esforço do clube em ajustar seu elenco para enfrentar os desafios da temporada, mesmo diante de dificuldades financeiras e técnicas. Agora, o desafio está em garantir que o jogador continue motivado e pronto para contribuir caso seja necessário, enquanto a diretoria busca uma solução definitiva para sua situação. E agora que você já sabe sobre a situação de Lloyd Augusto, prepare-se para uma notícia que preocupa os vascaínos: a lesão de Tietê e seus impactos para o clássico contra o Botafogo. Como isso pode afetar o time? Continue lendo para entender. A torcida do Vasco da Gama recebeu uma notícia preocupante após a derrota para o Corinthians. O volante Tietê sofreu uma lesão durante o jogo e precisou ser retirado de maca, aos prantos, gerando apreensão sobre sua disponibilidade para o clássico contra o Botafogo. O momento delicado vivido pelo Gigante da Colina torna ainda mais impactante a possível ausência de um jogador que tem sido peça-chave no esquema tático de Fernando Diniz. A lesão não apenas preocupa os jogadores e a comissão técnica, mas também amplia a pressão sobre o elenco em um confronto decisivo pela Copa do Brasil. Tietê deixou o campo ainda no primeiro tempo após sentir fortes dores em uma disputa física. As imagens mostraram o volante visivelmente abalado, sendo amparado pelos companheiros antes de ser levado ao vestiário. Esse cenário gerou um clima de pessimismo entre os vascaínos, que já enfrentam dificuldades para encontrar estabilidade no meio-campo e na defesa. Sem Hugo Moura, improvisado como zagueiro desde as saídas de João Vitor e Luiz Gustavo, a ausência de Tietê pode significar um duro golpe para o setor, deixando o time ainda mais vulnerável diante do rival. Para a torcida, a situação é alarmante. Muitos vascaínos expressaram suas preocupações nas redes sociais, destacando a importância de Tietê no time titular. Sem Tietê, o Vasco perde sua principal referência no meio-campo. Ele é quem dá equilíbrio ao time, comentou um torcedor. Outros lembraram que a lesão ocorre em um momento crítico da temporada. Estamos sem dois volantes titulares, um provavelmente machucado e outro atuando como zagueiro. Isso pode custar caro contra o Botafogo, opinou outro adepto.
Essas manifestações refletem a angústia de uma torcida que vê o clube em um momento de instabilidade e precisa de liderança dentro de campo. Internamente, o departamento médico do Vasco trabalha para avaliar a gravidade da lesão. Embora ainda não haja um diagnóstico oficial, a reação emocional de Tietê e a forma como ele deixou o campo sugerem que o problema pode ser sério. Para especialistas, a ausência do volante comprometeria diretamente a organização defensiva e a transição ofensiva do time. Tietê é um jogador versátil, que alia a marcação consistente à capacidade de iniciar jogadas. Sua ausência enfraquece o Vasco em vários aspectos, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Além disso, a lesão de Tietê amplifica as limitações do elenco vascaíno. Com poucas opções confiáveis no meio-campo, Fernando Diniz pode ser forçado a improvisar ou escalar jogadores que ainda não estão adaptados ao seu estilo de jogo. Essa falta de alternativas aumenta a pressão sobre o técnico, que precisa encontrar soluções rápidas para recompor o time antes do clássico. Para muitos torcedores, essa situação evidencia a necessidade urgente de reforços para o setor. Não podemos depender apenas de Tietê. Precisamos de mais peças para o meio-campo, criticou um vascaíno. Apesar das preocupações, a torcida ainda demonstra apoio ao time. Alguns torcedores lembram que o Vasco já superou adversidades semelhantes no passado e pedem união para enfrentar esse novo desafio. Mesmo sem Tietê, temos que acreditar no elenco. É hora de mostrar garra e buscar a classificação, disse um adepto. Essa postura reflete a paixão inabalável dos vascaínos, que continuam lotando São Januário e incentivando o time mesmo em momentos difíceis. Por fim, a lesão de Tietê coloca o Vasco em uma situação ainda mais delicada às vésperas de um confronto decisivo. Agora, o desafio está em encontrar alternativas para suprir sua ausência e garantir que o time tenha força suficiente para enfrentar o Botafogo. Independentemente do resultado, o Gigante da Colina precisa demonstrar resiliência e determinação para seguir lutando por seus objetivos nesta temporada. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou de todas essas notícias? Sobre Léo Jardim. Você concorda com a análise de Léo Jardim sobre a falta de consistência do Vasco? O que o time precisa fazer para melhorar? Qual é a sua expectativa para o clássico contra o Botafogo após as declarações do goleiro Paulo Henrique? Você acredita que a volta de Paulo Henrique pode ser decisiva para o Vasco no clássico? Como ele pode influenciar o desempenho do time contra o Botafogo? Lloyd Augusto. Você acha que o Vasco deve continuar tentando negociar Lloyd Augusto ou reintegrá-lo ao elenco? Qual é o impacto dessa situação para o planejamento do time na temporada? Tietê lesionado. Você acredita que a ausência de Tietê pode comprometer as chances do Vasco no clássico contra o Botafogo? Quem deve substituí-lo caso ele não tenha condições de jogo? Gostou das discussões? Então participe! Deixe seu comentário respondendo a essas perguntas ou compartilhando sua opinião sobre o momento do Vasco. Sua visão é essencial para continuarmos debatendo e apoiando o Gigante da Colina. Não esqueça de dar o like se você curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco. Aqui é espaço para torcer, vibrar e lutar juntos pelo retorno do clube ao topo. Até a próxima!